Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa 17ª aula do curso de Atos dos Apóstolos. Então, temos estudado o apóstolo Paulo está preso em Jerusalém por causa que os judeus tentaram matá-lo. Ele foi enviado para a cidade de Cesareia e foi julgado pelo governador Félix. E agora, em Atos capítulo 25, a gente vê Félix sendo substituído pelo governador Festo, também conhecido como Pórcio Festo. Eu convido você, se quiser pausar esse vídeo e ler com calma Atos capítulo 25, versículos de 1 a 12, a gente vê Paulo diante do governador Festo. O versículo 1 diz: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, Festo tornou-se governador. Ele vai ficar 2 anos, nos anos de 59 e 60 da era cristã, como governador da Palestina, né? E ele vai morrer no ano 60. O historiador Flávio Joséfo, um historiador que conta um pouco da história dos hebreus, diz que Festo era um homem sábio e correto nas suas atitudes. E a gente pode ver, de uma forma geral, né, o fato de Festo não ter condenado Paulo no seu julgamento. Por outro lado, Festo entendeu que Paulo era inocente, mas não soltou Paulo. Por que será? Bom, vamos estar vendo isso no decorrer da nossa aula de hoje. Então, convido você a estar vendo o julgamento de Paulo diante de Festo. Uma coisa que a gente precisa entender é que todo governador da Palestina, né, ele era romano, vinha de Roma para governar, cuidar da Palestina. E os judeus, principalmente os judeus muito ricos, como os líderes da sinagoga, os saduceus, os fariseus, eles exerciam uma influência política muito grande no povo. Por isso, todo governador romano tinha o desejo de estar em paz com os judeus, agradar os judeus. E tanto é que o versículo 2 fala que assim que Festo assumiu como governador da Palestina, ele saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém, a fim de contar com o apoio político dos judeus, lógico, dos judeus influentes de Jerusalém, para que ele pudesse ter uma administração pacífica, né, e não tivesse nenhum problema com o Império Romano. E diante dos judeus, os judeus mais uma vez fazem planos de matarem Paulo. Eles veem agora a saída do antigo governador Félix e agora o governador Festo assumindo como uma nova chance para matarem Paulo. E eles pedem então para que Paulo seja enviado para Jerusalém. Porém, os versículos 4, 5 e 6 diz que Festo não permitiu que Paulo fosse levado para Jerusalém, mas ele disse para todos os acusadores do apóstolo Paulo, que no caso era principalmente o Sinédrio, né, a liderança judaica, que eles então fossem até a Cesareia e fizessem um julgamento formal contra Paulo. Então, mais uma vez, a gente vê o plano dos judeus de matarem Paulo sendo frustrado, né? Como já falamos no início da aula, Festo era um homem que, apesar de ser político, querer agradar os judeus, ele era justo e talvez percebeu que era uma cilada que estavam fazendo para matar Paulo e não compactuou com essa cilada. E agora, então, mais uma vez, a cena se repete, né? Paulo vai ser julgado pelos judeus, já tinha sido julgado pelos judeus diante do governador Félix. Agora, o novo governador Festo
leva Paulo diante dos seus acusadores para ouvi-los. E mais uma vez, os judeus fazem as mesmas acusações contra Paulo e todas elas sem prova. Talvez Festo queria, diante desse novo julgamento de Paulo, entender por que Félix havia deixado Paulo preso, né, tanto tempo, se Paulo era inocente. E talvez ele queria entender por que Félix também tinha deixado Paulo preso e as coisas chegarem ao ponto que chegaram, né? Então, por isso ele faz esse novo julgamento contra Paulo. Versículos 8 e 9, a gente vê Paulo apresentando a sua defesa, mais uma vez se declarando inocente. Festo concordou com Paulo. Ele não viu nada em Paulo que o acusasse, porque mais tarde, dá uma olhadinha, leia aí na sua Bíblia, Atos capítulo 25, versículo 25. Festo fala: verifiquei que ele, Paulo, nada fez que mereça pena de morte. Então, a conclusão que Festo vai ter diante de todo esse novo julgamento de Paulo, que Paulo é inocente. Mas a gente vai estar vendo isso na aula para agradar os judeus. Festo manteve, assim como Félix, Paulo preso. Mais tarde, algo pior vai acontecer, né? Festo vai, de tantos judeus insistirem, ele vai falar para Paulo ir para Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio lá no templo, lá em Jerusalém. Mas Paulo sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele seria morto em alguma cilada. Talvez ele nem chegaria em Jerusalém. No caminho entre Cesareia e Jerusalém, que arredondando, vamos dizer, são 100 quilômetros, Paulo seria morto em alguma emboscada. Além de que Paulo sabe que mesmo que Festo mandasse uma escolta, como o comandante Lísias levou Paulo em segurança de Jerusalém para Cesareia, lá no Sinédrio, Paulo não teria um julgamento justo e imparcial. Então, o que acontece? Versículos 10, 11 e 12. Durante esse julgamento e essa proposta que Félix faz para Paulo ser julgado pelo Sinédrio lá em Jerusalém. Paulo apela para César. Paulo vê que ele não tem outra alternativa senão apelar para César. O que a gente vê aqui no versículo 11 é que, na verdade, Paulo não tinha medo de morrer, porém, ele não admitia, uma vez sendo inocente, ser morto injustamente pelos judeus, simplesmente porque Festo queria agradá-los. Você está entendendo? Imagina você preso, sendo julgado de forma inocente e quem te julgou querer te condenar para agradar as pessoas que te julgaram, mesmo ele tendo considerado, o juiz tendo considerado você inocente. Então, por isso Paulo apela para César. O que é apelar para César? Talvez você esteja pensando, não entendi o que é isso. Então, Paulo é um cidadão romano, né? Apesar de ele ser judeu, ele tinha o título de cidadão romano. E todo cidadão romano que passasse por um julgamento, e se ele considerava, se ele achou que esse julgamento foi ilegal, ele achou que esse julgamento não foi imparcial, como aconteceu aqui, de mesmo o governador falando no versículo 25 que Paulo era inocente, mesmo assim, ainda querendo que ele vá até Jerusalém e ele acabaria sendo morto, Paulo, assim como todo cidadão romano, tinha o direito de apelar para César, ou seja, pedir para que ele fosse julgado pelo próprio imperador romano César.
É como nos dias de hoje, se você está sendo julgado numa instância, e aí você perde aquele julgamento e você considera que foi irregular o resultado, o veredito dado, e você apela para uma instância superior. Então, se está na primeira instância, você apela para a segunda instância, ou apela para o superior tribunal, né, por um superior, né? Então, Paulo teve esse direito como cidadão romano de pedir para ser julgado em Roma pelo imperador. Para quê? Para que ele não fosse enviado para Jerusalém. Então, por isso que eu digo, Paulo se viu obrigado a tomar essa decisão. Ele apelou para ser julgado em Roma por César, para não precisar ir para Jerusalém. Por isso que Paulo apela para César, foi a maneira que Paulo viu de não ser mais obrigado a ter que ir para Jerusalém ser julgado pelos judeus, porque ele sabe que iria ser morto. Espero que você tenha entendido o que é apelar para César. Como está escrito aí no slide, esse era um dos direitos mais antigos conquistados pelos romanos, o direito de ser julgado na própria cidade de Roma, se eles estivessem fora de Roma. Nessa época, o imperador, né, César, né, na verdade é um título, né, que todos os imperadores usavam, né, desde Júlio César, Cláudio César, Calígula César. O imperador é Nero, né, então ele usa o termo César como um título para rei, para imperador. Nero, nos primeiros 5 anos do seu mandato, foi um bom imperador. Ele tinha como conselheiro, né, Sêneca, um grande filósofo, que muitos chamam esses primeiros 5 anos do reinado de Nero de Era Dourada, quando Sêneca tinha bastante influência nas decisões de Nero, e Nero tomava decisões com bom senso. Depois, a partir desse período, quando Nero não ouvia mais Sêneca e fazia as coisas do seu jeito, ele tornou-se um tirano inescrupuloso, sombrio, que os próprios romanos odiavam e temiam Nero por todas as coisas horríveis que ele fez, como assassinar a própria mãe, atacar fogo em Roma e acusar os cristãos, né? Pôs a culpa nos cristãos, que inflamou uma perseguição contra os cristãos a partir do ano 64. Então assim, eu só estou dizendo tudo isso para você pensar, né? Paulo apela para César, mas assim, ele só se livrou de ser morto pelos judeus para ser morto por César, ou melhor, por Nero, né? Porque Nero acabou matando Paulo nos anos 55, 56, mais ou menos, né? Quando ele foi finalmente julgado e morto por Nero, ok? Então, frase do versículo 2, né? Festo fala, se você apelou para César irás, que era uma frase típica quando alguém apelava para César, dizendo que agora ele estava livre, então, de ser julgado pelos judeus e seria julgado pelo próprio imperador romano. Ok? Então, capítulo 25 está mostrando esse último julgamento que Paulo tem nas mãos dos judeus aqui. Só que agora, capítulo 25, versículo 13, fala que agora o cargo de Festo como governador romano ali em toda a Palestina, o rei Agripa foi saudá-lo, foi visitá-lo. O rei Agripa, aqui, na verdade, é o rei Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I. Né? A gente já falou um pouco da casa de Herodes, da genealogia aí de Herodes. Então,
Temos o Herodes o Grande, na época de Jesus, quando Jesus foi, como criança ainda, Herodes tentou matá-lo, Jesus precisou fugir para o Egito. Depois, em Atos capítulo 2, a gente vê Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, Herodes Agripa I, matando o apóstolo Tiago, tentando matar o apóstolo Pedro. Mas no capítulo 12, Deus acaba punindo Herodes Agripa, o ferindo de morte. E no seu lugar assumiu esse Herodes aqui, do capítulo 25 e 26 de Atos, Herodes Agripa II. E o versículo 13 fala que ele estava na companhia de Berenice. Pasmem, Berenice é irmã de Herodes Agripa. E os dois estão vivendo maritalmente, ou seja, numa relação de incesto. Nenhuma novidade para um mundo podre como era a casa de Herodes, como era a maioria do relacionamento desses reis, desses homens que deixavam que o poder o tornassem acima da lei, né? Ainda bem que nos nossos dias coisas assim não acontecem, né? Esse relacionamento de incesto entre Herodes Agripa com a sua própria irmã, que na verdade era irmã porque ambos eram filhos de Herodes, mas não filho da mesma mãe, né? Então Herodes teve várias mulheres, então Agripa é filho de uma mãe, enquanto Berenice é filha de uma outra esposa, não a mesma mãe que Agripa tinha. Então, assim, eles são irmãos por parte de pai, mas mesmo assim é um incesto, mesmo assim é uma relação conjugal pecaminosa, vamos chamá-la assim. Apesar do título de rei que Herodes Agripa II tinha, ele reinava sobre uma parte muito pequena da Palestina, que é a Galileia e a Pérea. Deixa eu só passar aqui o mapa para você entender. Então, Herodes está reinando aqui, ó, na Galileia e na Pérea, enquanto toda a Palestina, desde lá de cima de Damasco, para baixo um pouco, até embaixo na Nabateia, toda essa região da Palestina, quem é o governador é Festo. Então, apesar de Herodes ter o nome de rei, Herodes Agripa II ter o título de rei, e enquanto Festo tem o título apenas, vamos dizer, de governador, na prática Festo tem mais poder por reinar em toda a Palestina do que o próprio Herodes, que reinava em duas pequenas regiões ali. Além de Festo ser um alto oficial do escalão romano. Então, isso levou o rei Agripa sair, deixar o seu trono, né, e ir até Cesareia cumprimentar Festo pela agora sua promoção, por ele ter sido escolhido por Nero como governador da Palestina. Então, isso que está acontecendo aqui, né? Festo se torna governador de toda a Palestina e o rei Herodes Agripa, que reinava nessa região aí da Galileia e Pérea, vai até Cesareia cumprimentá-lo. Versículo 13 a 22, mais uma vez, se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma os versículos 13 a 22, você vai ver Festo aproveitando a presença desse rei dos judeus, do rei Agripa, e falou: olha, eu tenho um prisioneiro aqui que é judeu. Os judeus já vieram aqui várias vezes, ele já foi julgado por Félix, já foi julgado por mim. Na verdade, eu não vi nada de errado nele, mas eu não entendo porque os judeus têm tanta raiva desse Paulo, e eu queria que você me ajudasse a entender a situação dele. E o rei Agripa demonstrou interesse em ouvir Paulo, em conhecer Paulo. Talvez o rei Agripa já tinha ouvido falar de toda essa confusão que estava acontecendo
na Palestina entre Paulo e o Sinédrio, e ele quis conhecer Paulo pessoalmente. E o versículo 23, então, fala que Félix agendou, então, esse encontro no palácio, né, no palácio do governador, no palácio de Herodes, do antigo pai de Agripa. Ele agendou esse encontro para o rei Agripa, junto com sua esposa Berenice, ouvirem Paulo, conhecerem o caso de Paulo. E o versículo 23 fala: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e homens importantes da cidade. Essa palavra pompa, em grego, é fantasia. Interessante, né? A palavra fantasia, que usamos para fantasia, né? E o Brasil sendo um país do carnaval, a gente entende o que é uma fantasia. Também é a mesma palavra usada para a palavra fantástico, né? Algo assim que chama a atenção, algo além do natural. Então, na verdade, o que acontece aqui, que Lucas está nos relatando, é que diante, né, dessa solene posse de Festo, e agora o governador apresentando o seu prisioneiro, né, que tem dado tanto o que falar na Palestina, e vão usar esse dia aqui como um dia diferente dos demais, aonde o rei Agripa, a sua esposa Berenice colocam o que eles têm de melhores de ostentação, de joias, de roupas, que a Bíblia chama de fantasia, para se apresentarem para o rei, que provavelmente também vestiu o que tinha de melhor, junto com todos os oficiais e nobres. E no meio de tanto luxo, de tanta pompa, entra um prisioneiro, né, com uma situação degradante, né? Enquanto todos ali na sala estavam vestidos com suas melhores roupas, com suas melhores joias, para impressionar o povo e uns aos outros, entra o apóstolo Paulo, com roupas velhas de prisioneiros, com as mãos e os pés acorrentados. Num outro extremo, uma imagem humilhante diante de tão luxuosas autoridades. Mas sabe qual que é a verdade que a Bíblia nos mostra diante de tudo isso? É que se hoje, 2000 anos depois, estamos aqui falando de Festo, de Agripa e de Berenice, não são lembrados por causa deles. Eles estão sendo lembrados por causa de Paulo. Os olhos de Deus não estão sobre Festo, governador da Palestina, sobre Agripa, rei de parte da Palestina, muito menos Berenice e suas roupas luxuosas, mas está sobre aquele homem insignificante aos olhos humanos, vestido em trapos como um prisioneiro. Esse homem é o orgulho de Deus. Esse homem é a pessoa em que Jesus está apontando ali e dizendo: ele me representa. Ele está aqui porque tem falado de mim. Você já pensou quantas vezes você, como um simples cristão, como uma simples cristã, muitas vezes se sente desqualificado diante de pessoas com títulos, com poder, com influência, pessoas que às vezes têm mais nome antes do primeiro nome do que depois, com DRs e tudo mais. Eu posso te dizer, irmão, irmã, que as nossas crianças da escola dominical têm mais valor aos olhos de Deus do que títulos,
do que roupas luxuosas de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e com sua palavra. É esse cidadão humilhado aí, como Paulo, diante de tão grande roupas, joias e autoridades, pessoas reverenciadas ali dentro do palácio, são nada diante dos olhos de Deus. Festo, né, que já declarou aí no versículo 25, né, que Paulo era inocente, então fala para o rei Agripa: olha, eu considero esse homem inocente, mas ele apelou para César. Já que ele apelou para César, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou ter que enviá-lo para César. Mas Festo não declarou no julgamento de Paulo publicamente que ele considerava Paulo inocente. Se ele tivesse feito isso, Paulo não teria precisado apelar para César. Festo considerava Paulo inocente, mas Festo não fez isso oficialmente. Por isso, Paulo precisava ainda ser julgado pelo imperador em Roma. E Festo está com um problema aqui. Uma vez que agora ele é obrigado a enviar Paulo para ser julgado em Roma, Festo precisava enviar um relatório. O versículo 26 fala isso, que Festo precisava enviar um relatório dizendo por que ele estava enviando Paulo para ser julgado. E ele acabou de dizer no versículo 25 que ele considerava Paulo inocente. Então, o que ele vai colocar no relatório de acusação contra Paulo, ele não faz a mínima ideia de como fazer esse relatório. Ele não está fazendo um relatório para o vizinho ali da esquina, ele está fazendo um relatório para o imperador romano. Se ele encheu o relatório de mentiras e falcatruas, como os judeus estavam fazendo contra Paulo, e o governador romano fica sabendo disso, é a cabeça de Paulo, é a cabeça de Festo que iria rolar. Então, eu imagino aqui que Festo está esperando que o rei Agripa ajude Paulo, né? Ajude Festo. Então, Festo está esperando que o rei Agripa o ajude a colocar alguma coisa no relatório que justifique ele estar enviando Paulo de Cesareia para ser julgado em Roma. Né? E podemos ver aqui, então, Paulo recebendo permissão do rei Agripa para falar. E capítulo 26, versículo 1 a 3, a gente pode ler, e de novo, se você quiser ler esse contexto com calma, pausando esse vídeo, fique à vontade. E a gente vê alegria em Paulo diante de um rei judeu, né? Ou pelo menos de um rei que era conhecedor das leis judaicas. Diferente de Festo, que é romano e não entende nada do que Paulo fala de lei, de templo, de Moisés, de circuncisão, de ressurreição. O rei Agripa, pelo menos como um rei judeu, tinha conhecimento do que estava acontecendo entre os fariseus e saduceus. Então, Paulo, diante disso, começa o seu discurso mostrando que ele não era um arruaceiro, não era um rebelde, ao contrário, ele era judeu. Ele sempre viveu como um judeu zeloso. Ele sempre respeitou a lei de Deus, sempre respeitou Moisés e a lei, e ele até mesmo viveu como um fariseu. E como um fariseu, ele sempre creu na ressurreição dos mortos. Porém, ele não cria que Jesus era o Salvador do mundo. Ele achava que isso era uma blasfêmia de Jesus e por causa disso ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos,
perseguia todos aqueles que tentavam convencer o mundo, né, de que Jesus era o Salvador. Ou seja, Paulo está mostrando para o rei Agripa que ele não tinha nenhum motivo para se tornar um cristão. Ao contrário, ele era um perseguidor da igreja. Até, versículos 12 a 18, ele ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. O Jesus que ele achava que estava morto, agora está ressuscitado, vivo, falando com ele. E Paulo segue mostrando que a única coisa que poderia justificar o fato de Paulo deixar de perseguir a igreja e se tornar alguém perseguido por causa da igreja é uma conversão verdadeira. Ou seja, a conversão de Paulo era algo que mostrava que para Paulo sair de um extremo de perseguidor para ser perseguido, só justificava se ele verdadeiramente havia estado com Jesus. Humanamente, materialmente, racionalmente falando, Paulo não ganhou nada em abandonar o judaísmo para se tornar um discípulo de Jesus. O que ele ganhou, na verdade, foram perseguições, açoites, prisões, apedrejamentos, humilhações. Então, Paulo explica que a sua conversão era verdadeira, que Jesus de fato havia ressuscitado e apareceu para ele. Mais do que isso, Jesus o chamou para ser um apóstolo, para ser alguém que iria pregar o evangelho não só para os judeus, mas também para os gentios, que os judeus odiavam tanto. E era por isso que Paulo estava sendo perseguido. E nesse momento de clímax, Festo interrompe Paulo, Atos capítulo 26, versículo 24, e fala: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar, na versão de Almeida. Ou, como diz a Nova Versão Internacional, se é essa versão que você está lendo, Festo fala: Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Nós não sabemos o que levou Festo a agir nesse impulso de interromper as palavras de Paulo e bradar isso no meio de todo mundo. Talvez ele ficou impressionado que nesse momento Paulo era o centro das atenções, aquele prisioneiro moribundo lá, falando de forma tão eloquente para todo o palácio ouvir, e com isso ele se sentiu inveja, sentiu vontade de se aparecer e interrompeu Paulo, né? Mas no lugar de Paulo eu teria falado: se tem algum louco aqui, é você, que me interrompe no meio do meu discurso para isso. Mas Paulo, com sabedoria e bom senso, disse: não estou louco, excelentíssimo Festo. Essa expressão excelentíssimo era usada por um governador, por uma autoridade principalmente romana. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. E podemos até imaginar Paulo dizendo: louco eu era quando eu perseguia os discípulos de Jesus, achando que assim estava fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo retoma o seu discurso, né, com o rei Agripa, e até faz uma pergunta que deixa o rei Agripa agora entre a cruz e a espada. Ele fala: rei Agripa, versículo 27, tu crês nos profetas que Deus enviou no Velho Testamento? Ele até meio que responde, né? Eu sei que sim. Mas por que eu digo que o rei Agripa aqui ficou em maus lençóis aqui, com essa pergunta de Paulo? Porque se ele fala: não, eu não creio nos profetas que Deus enviou,
todos os judeus iriam falar: que rei judeu é esse que não crê no Velho Testamento? Que rei judeu é esse que não crê na Bíblia? É como um pastor no dia de hoje dizer que não crê na Bíblia. Não crê no que os homens de Deus escreveram no Novo Testamento, por exemplo. Então, por outro lado, se o rei respondesse que não cria nos profetas, no que a Bíblia havia registrado ao longo do Velho Testamento, ele estaria em maus lençóis com os judeus. Por outro lado, eu tenho a impressão que se ele respondesse sim, eu creio nos profetas, eu creio em todo o Velho Testamento, Paulo iria dizer: então o que impede de se tornar cristão, uma vez que os profetas anunciaram a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, e tudo isso se cumpriu? Então o rei Agripa precisava dar uma resposta. O palácio inteiro estava de olhos fitos no rei, esperando essa resposta. E, infelizmente, ao invés de dar uma resposta, o rei Agripa saiu de forma ensaboada na pergunta de Paulo, respondendo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar cristão? Então, ele entendeu onde Paulo estava tentando fisgá-lo, né? Chegou perto de aceitar a salvação, porém rejeitou. Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, discípulo de Jesus, exceto por essas algemas que estão na minha mão. Então, Paulo faz aqui no final do capítulo 26 um dos apelos mais profundos e eloquentes que podemos encontrar no livro de Atos. Porém, infelizmente, ninguém naquele lugar, começando pelo rei Agripa, passando por Félix e nenhuma das pessoas presentes, estavam preparadas para abandonar todo aquele luxo, toda aquela pompa, toda aquela riqueza. Ninguém tinha coragem e bom senso para acreditarem nas palavras de Paulo e se tornar um discípulo ou uma discípula de Jesus. Não tiveram bom senso para aceitar. Mas versículo 31 fala: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. As pessoas, diante de todo esse discurso de Paulo, chegaram à conclusão que Paulo era inocente. O próprio rei Agripa disse: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Lucas, o autor do livro de Atos, não relata o que Festo colocou no seu relatório para o imperador. Porém, olhando os capítulos 28 de Atos, 27 e 28, principalmente o 28, onde Paulo chega finalmente em Roma, podemos ver que Festo não colocou nada que prejudicasse Paulo na sua estada em Roma. Porque ao chegar em Roma, Paulo é bem tratado por todas as autoridades romanas lá. Eles entendem que o problema que está acontecendo com Paulo não tem nada a ver com Roma, é entre Paulo e os judeus. Por isso, Paulo consegue, na cidade de Roma, ter uma certa autonomia para alugar uma casa e ficar em que a gente chama de prisão domiciliar. Paulo vai continuar preso, mas não sendo tratado como um prisioneiro num cárcere gelado e úmido, mas numa casa cuidada por soldados romanos. Ele só tem a sua, vamos dizer, liberdade privada, mas não é tratado como um assassino, como um delinquente. Então, o que podemos dizer de positivo de tudo
discurso que Paulo teve a oportunidade de fazer diante de Festo e do rei Agripa, é que ele provou a sua inocência. E então, no próximo capítulo, capítulo 27, a gente vê Paulo sendo conduzido para Roma, e no capítulo 28, Paulo chegando na cidade de Roma. Então, estamos nos aproximando das últimas aulas do nosso curso. Então, te vejo na próxima lição, onde a gente vai estudar o capítulo 27, né, do livro de Atos. E que Deus abençoe você. Ótima semana. Até a próxima lição.